Olá! Bem-vindos! Hoje a gente vai explorar um lugar super familiar, mas com um olhar científico, a cozinha. Tem aquela frase ótima da professora Paulina Mata, né? Que cozinhar é basicamente fazer umas reações químicas acontecerem e impedir a outras. Quase um laboratório em casa. Então, a ideia é investigar a ciência por trás de coisas que a gente faz, bom, quase todo dia. Vamos focar bastante na química do pão, especialmente o de fermentação natural, o tal do sourdough. E também numa técnica que parece mágica, a emulsificação, sabe? Aquilo de misturar óleo e água. Os materiais que a gente consultou abrem um leque incrível, desde, processos físicos e químicos básicos, até a ciência do sabor e, até gastronomia molecular. Então, a missão aqui é desvendar um pouco desses segredos científicos que fazem a comida ser tão boa, né? Tão interessante. Prontos? Prontíssimo. É fascinante pensar nisso, né? Que a cozinha está cheia de ciência o tempo todo. A gente tem o que na química chamamos de operações unitárias, que são coisas como, dissolver açúcar no café, filtrar alguma coisa, esquentar, esfriar. E, claro, as reações químicas mesmo, tipo ácido-base, a fermentação. Cozinha e química evoluíram meio que juntas, sabe? Uma receita bem feita exige proporção, quase uma estequiometria. E um bom padeiro, ele entende de bioquímica, mesmo que intuitivamente, às vezes. Falando em padeiro, o pão é um exemplo perfeito disso tudo, porque tem uma diferença brutal entre o pão comum, industrializado, e o pão de fermentação natural, né? O sourdough, aquele feito com fermento selvagem, que leva mais tempo, mais cuidado. Exato. E o resultado, bom, os aromas, a textura, não tem nem comparação. E isso tem um contexto histórico, né? A industrialização ali do século XIX para frente mudou tudo. A produção de pão saiu de casa, foi para a padaria, depois para a indústria gigante. Aí os processos ficaram mais rápidos, começaram a adicionar gordura, açúcar. O pão ficou mais macio, sim, mas nutricionalmente e em termos de sabor, ficou bem diferente do original. Pois é. Mas olha que legal, hoje tem um movimento forte de volta ao artesanal, valorizando essa fermentação mais longa. E aí entra a química com tudo. Na fermentação, as leveduras, tipo a Saccharomyces cerevisiae, a mais famosa, elas comem os açúcares da farinha, certo? Isso. E aí liberam gás carbônico, que faz a massa crescer, aquelas bolinhas, e também um pouco de álcool que depois evapora no forno. Exatamente. C6H12, O6, virando álcool e CO2. Mas o fermento natural, o levain, ele é mais complexo, né? Não é só levedura. Não mesmo. É uma comunidade. Leveduras e bactérias trabalhando juntas. É uma simbiose. Essa turma toda predigere o amido, parte do glúten. Isso libera mais nutrientes e dá aquele sabor característico, mais ácido, mais complexo. E, olha só, muitas vezes resulta num pão com índice glicêmico menor. Interessante. E o glúten? Sempre ouvimos falar dele. O que ele é, quimicamente falando? Bom, o glúten não está pronto na farinha. Ele se forma quando duas proteínas da farinha, a gliadina e a glutinina, entram em contato com a água e são trabalhadas na sova. Ah, então a sova é fundamental. Fundamental. A gliadina dá a extensibilidade, tipo a capacidade de esticar a massa. A glutenina dá a elasticidade, a força para ela voltar. A sova organiza essas proteínas numa rede, uma rede viscoelástica. É ela que segura o gás da fermentação. Entendi, é como se fosse o esqueleto do pão. Perfeito. E tem até uma discussão interessante sobre como a falta dessa fermentação longa nos pães modernos pode estar ligada a algumas questões de digestão do glúten hoje em dia. Mas isso é outra conversa longa. Fascinante. Mudando um pouco de marcha, mas ainda na nossa cozinha laboratório. Emulsão. Quem nunca tentou fazer um molho de salada e o óleo e o vinagre ficaram lá, separados? Clássico. Pois é. Emulsão é fazer essa mistura acontecer de forma estável. A maionese é o grande exemplo, né? Óleo em água. Exatamente. E o segredo está em adicionar um líquido no outro, bem devagarinho, geralmente o óleo na fase aquosa, batendo vigorosamente. E o pulo do gato é usar um emulsificante.
Tipo a gema do ovo. Isso, a gema é rica em lecitina, uma molécula que tem uma parte que gosta de água e outra que gosta de óleo. Ela faz a ponte, sabe? Ela envolve as gotinhas de óleo e impede que elas se juntem de novo. A mostarda também ajuda um pouco. Aham, por isso que fica cremoso e não separa. Cria textura e estabilidade. E permite combinar sabores que normalmente não se misturariam tão bem. E falando em sabor, como essas técnicas todas, a fermentação, a emulsão, se conectam com o que a gente percebe como gosto? Boa pergunta. É importante lembrar que sabor é muito mais do que só o que a língua sente. Sabor é uma combinação complexa. Tem o gosto doce, salgado, azedo, amargo e o umami. O umami, aquele quinto gosto, né? Meio de coisa substanciosa. Isso, ligado a proteínas, glutamato. Mas além do gosto, tem o olfato, o aroma. E o olfato contribui com, sei lá, talvez 80% da percepção do sabor. 80%? Uau! Argo, o azedo, eles dependem de moléculas específicas que se encaixam em receptores na língua. Quase uma chave fechadura. A estrutura da molécula é crucial. Às vezes, uma pequena mudança na distância entre dois átomos pode fazer uma molécula deixar de ser doce e passar a ser amarga. Que loucura! E o picante? A pimenta? Não é um gosto, né? Não. É uma sensação diferente. Moléculas como a piperina ativam receptores de dor e calor na boca. Por isso que arde. Nossa, quanta ciência por trás de uma garfada. Isso nos leva quase naturalmente para a gastronomia molecular, certo? Exato. Que é basicamente a ciência que estuda esses fenômenos físico-químicos todos que acontecem quando a gente cozinha, um termo que o Nicholas Courtier e o Hervé Diess definiram bem lá nos anos 80. E que chefes como o Ferran Adrià popularizaram, né? Com aquelas espumas, esferificações. Precisamente. Eles pegaram esses princípios científicos e levaram para a cozinha de vanguarda, criando coisas totalmente novas. Mostra bem essa ponte entre ciência e arte culinária. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia hoje, né? Vimos a cozinha como um verdadeiro laboratório, desvendamos um pouco da ciência complexa do pão de fermentação natural, entendemos a mágica da emoção e como as moléculas são a base dos sabores que a gente adora. Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão final, talvez, se a gente viu como a industrialização e a ciência transformaram tanto uma coisa básica como o pão, que outras comidas do nosso dia a dia podem ter histórias químicas parecidas. Que transformações silenciosas aconteceram ali. Fica aí a curiosidade para a gente pensar na próxima vez que for cozinhar ou escolher o que comer. Tem muita ciência no nosso prato.